noite a todos. Vou falar sobre o Estado Democrático de Direito. O menino chegou em casa e aí ele falou assim: mãe, eu apanhei na escola. E a mãe falou: eu sei, eu já vi no YouTube, filho, eu já vi isso no YouTube. Esse fenômeno comum de já vi ou não vi tal informação, ele caracteriza a dessincronia de informações que existem hoje na nossa geração, nesses dias. Eu estava uns 2 meses atrás, com o Marcos Almeida, no 2º Fórum Folha de Jornalismo, um espaço onde debateram acadêmicos, jornalistas, empreendedores da mídia, e esse foi um dos raros consensos, que há um momento de dessincronia. Inclusive, o professor Rosenthal Alves, da Universidade no Texas, ele citou uma frase interessante. Ele falou assim, que hoje o mundo está saindo da era dos meios de comunicação em massa para a era da massa de meios de comunicação. E por que eu estou iniciando a fala com isso? Porque um tema tão importante quanto o Estado Democrático de Direito sofre, nessa era da dessincronização, uma absoluta pulverização do que ele realmente significa. Então, o que eu quero trazer hoje aqui nessa nossa breve conversa é justamente isso. Para o pessoal que é do direito ou de fora do direito, o pessoal do direito já é mais habituado ao que nós vamos falar aqui. Mas como hoje estamos numa era de muita polarização política e é necessário conversarmos sobre essas coisas, eu quero, então, basicamente explicar para vocês o que é o paradigma constitucional do Estado Democrático de Direito. O paradigma de Estado que nós temos hoje, que aparece no início da nossa Constituição Federal, que é o documento, que é o nosso ponto de partida, é o documento que organiza, como nós dizemos normativamente, a sociedade brasileira. O Estado Democrático de Direito, ele nasce no desdobramento, vou falar de modo bem didático, de 3 eras de direitos que nós chamamos. Nós costumamos falar que são as 3 gerações de direito ou as 3 dimensões do direito. E o ponto de partida para nós entendermos essas 3 momentos, essas 3 dimensões nos direitos, que culminam no pós-Segunda Guerra Mundial, no paradigma do Estado Democrático de Direito, são, primeiro, os direitos liberais, que vêm da Revolução Francesa, nós vamos abordar isso aqui agora. Segundo, já estou dando esqueleto para vocês, para ficar mais didático ainda. Segundo, os direitos sociais, que surgem no século XIX, com o pensamento socialista, marxista, e culmina na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, gerando estado de bem-estar social. E 3, o Estado Democrático de Direito no pós-guerra. Então, vamos passar por essa breve jornada sobre as eras do direito, as gerações do direito, para, ao final, fazermos algumas aplicações bem práticas para nós aqui. Beleza, gente? Tranquilo? Todo mundo feliz? Todo mundo alegre? Todo mundo Yohomama? Quem gostou do Yohomama? Pedro. Yohomama é um nome muito legal. Número 1. Estado liberal. Estado de direitos civis. A primeira era dos direitos na modernidade, ela vem da Revolução Francesa, ela é codificada na Revolução Francesa, na Declaração dos Direitos do Homem e também na Declaração de Independência Americana e na Constituição Americana. Nós estamos falando de 1788, Constituição Americana, e 1789, com a Revolução Francesa. Esse primeiro marco foi um momento na história do direito onde foi codificado, ou seja, foi cristalizado, virou documento, virou lei. Amigo, segura aqui, por favor. Virou lei uma série de anseios das pessoas. E que anseios eram esses? Nós chamamos eles de anseios dos direitos civis. Direito civil é o seu direito de ir e vir, de levantar agora, de sair, de pegar o metrô ou não, de fazer o que você quiser da sua vida. O código genético da modernidade é o individualismo. E aí vem uma série de coisas, desde do Renascimento, desde a Reforma Protestante, que fala sobre a competência do indivíduo diante do texto bíblico. Vem de um momento, do momento iluminista, como eu pontuo no livro Brasil Polifônico. Há um teórico chamado, já falecido, Tsvetan Todorov,
que ele pontua 3 aspectos do iluminismo que culminam nesses direitos civis. Hoje em dia, costuma-se simplificar o iluminismo apenas a ideia de progresso e a ideia da ciência. Mas o iluminismo é uma ideia filosófica, um conjunto de ideias filosóficas muito mais poderoso do que isso. Tzvetan Todorov coloca 3 marcas do iluminismo. Primeiro, a autonomia. Os iluministas diziam acerca da autonomia do ser humano, da autonomia, por exemplo, dos artistas. A noção que nós temos de artista na sociedade contemporânea, ela nasce do iluminismo, porque antes do período iluminista, o artista ele era alguém que servia ou a uma corporação religiosa, ou a um mecenas de alguma outra corporação política, alguma corporação do comércio. O artista era alguém que era literalmente um escravo de todo um sistema, mas com a autonomia dos seres humanos pregada pelos iluministas, há uma emancipação do artista, e começa a ver aquela noção muito forte, ser retomada também, de arte pela arte. Então, o primeiro pilar do iluminismo é a noção de autonomia. Eu tenho competência de seguir o meu destino, ninguém manda em mim, e que comida no meu corpo, minhas regras, e o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. O segundo pilar do iluminismo, que Tzvetan Todorov ressalta, é a finalidade humana dos atos, ou seja, uma noção antropocêntrica. O ser humano ele tem que agir não por causa de coisas sagradas, divinas, metafísicas, espirituais, mas coisas concretas. A crueza da vida, a concretude da vida, nasce todo um sistema político moderno de Maquiavel, pragmático, que culmina em House of Cards, que culmina na luta pelo poder. Pelo poder. A esfera política não tem ética, não tem moral, não tem religião. Ela é cruel, ela é um lugar que foi decantado as noções de moralidade, de ética, e você vira o que está acontecendo hoje. Essa é uma noção moderna de política. E, em terceiro lugar, nós podemos destacar no iluminismo, além da autonomia humana, além da noção de... O que eu estou falando? Maquiavel. Não! Da noção de finalidade humana dos atos, a universalidade. Os iluministas, eles aspiravam pela universalidade. Em que sentido? Somos todos seres humanos. E se somos todos seres humanos, temos todos os direitos iguais. Não há aqui uma ligação, às vezes, direta com a fé cristã, como algumas pessoas simploriamente costumam fazer. Mas a fé cristã, ela, apesar de não ter influenciado diretamente o pensamento iluminista francês, por exemplo, ela, com certeza, ela cria os conjuntos de mentalidades que permitem surgir esse pensamento. Inclusive, recentemente aqui no Brasil, o Christian Dunker, da USP, psicanalista famoso, no seu último livro, onde ele fala sobre as políticas do sofrimento cotidiano, ele fala sobre isso. Ele atribui ao apóstolo Paulo a criação da cidadania universal. Porque em Cristo não há grego, não há cita, não há bárbaro, não há homem, não há mulher, são todos um. E ele faz uma análise muito interessante para citar um pensador brasileiro contemporâneo. Esses 3 marcos, então, são sintetizados na famosa frase: liberdade, igualdade e fraternidade. Essa frase é importante, porque ela também, de um modo direto ou não, ela acaba que nos ajuda a entender didaticamente as 3 fases de direito. A primeira fase fica marcada, então, pela liberdade. Quando você conhece que tem a tomada da Bastilha, a Revolução Francesa, a independência norte-americana, são estabelecidos, então, os direitos civis. Direito do voto para o cidadão, direito de ir e vir, direito de se associar politicamente. E aí surge, então, o nosso primeiro paradigma, o paradigma de Estado de Direito. O que é, então, um Estado de Direito? É um Estado baseado na liberdade. E aqui entra a nossa explicação de que é liberdade para um moderno. Liberdade para o moderno é diferente de liberdade para o antigo. Para os antigos, e aqui há um discurso famoso de Benjamin Constant, onde esse político franco-suíço ele vai dizer o seguinte: para os antigos, como o foco é a polis, o foco é a atividade política, né? Ele pensa nos clássicos, nos gregos, como o foco é a cidade, liberdade para o antigo é eu ter liberdade de votar, liberdade de agir, liberdade de falar na ágora, liberdade de participar dos processos decisórios da água e da cidade. Obrigado, Paulinho. Para os modernos, a noção de liberdade é inversa. Para os modernos, eu não quero participar de nada, eu quero seguir a minha vida. Lembra da autonomia?
Lembra de eu seguir meu próprio nariz, ninguém mandar no que eu tenho que fazer? Então, para o moderno, liberdade é considerada no sentido negativo. É a liberdade de eu não ter que me envolver com essas coisas políticas. Eu quero mais que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. A liberdade é liberdade para empreender. É liberdade para seguir minha vida. É liberdade para desenvolver minhas potencialidades. É liberdade para pintar, para rolar no chão, para fazer o que eu quiser. E não ter que ficar me preocupando com a coletividade. Não é mais a coletividade que norteia as minhas decisões. É aquela velha frase do menino que coloca o adesivo atrás do carro dele. Eu me amo e vice-versa. É mais ou menos isso. Eu me amo e não posso mais viver sem eu. Né? Eu mesmo. Então, eu mesmo, Irene. Né? Ou como diz a poeta Isabela Ramos, quantos eus cabem em Deus? Né? É a pessoa que ela é a soma de vários egoísmos dela própria. Então, quando fala liberdade na era moderna, é liberdade no sentido negativo. Não é uma liberdade de participação política. Quando está falando do primeira geração de direitos, liberdade tem a ver com não me envolver com a política e seguir o próprio curso da minha vida e fazer o que eu quiser da minha vida e não ter que seguir nenhuma agenda pré-estabelecida. Então, isso marca a era dos direitos civis e do Estado de Direito. Claro que essa linha vai continuar se desenvolvendo. Ela não é o Estado de Direito. Até hoje nós estamos lutando para ter o Estado de Direito. Não significa que, porque historicamente, no século XVIII, essa noção foi cunhada e desenvolvida, que, faticamente, ela passou a existir. Tanto é que o Estado de Direito continua sendo... As lutas pelo Estado de Direito continuam até hoje. Porque até hoje tem populações que não têm o direito de voto. Por exemplo, o direito de voto para os analfabetos não é permitido até os dias de hoje, no Brasil, por exemplo. Eles não têm os direitos civis. O analfabeto não pode votar até os dias de hoje. Se isso é bom ou ruim, isso é outra discussão, mas é um fato que as liberdades da primeira geração, da primeira dimensão, não foram plenamente resolvidas. Ontem, por exemplo, a Lilian Schwartz foi a organizadora, lançou o último livro dela ontem, ali na livraria Cultura no Conjunto Nacional, Dicionário da Escravidão e Liberdade, porque até hoje tem pessoas escravizadas. A Lei Bezerra, aprovada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo pelo deputado, por exemplo, Carlos Alberto Bezerra Júnior, é a lei referência no combate à escravidão contemporânea, na escravidão moderna. Ela é recomendada pela Organização das Nações Unidas nesse sentido. O pastor batista Martin Luther King Jr., ele, há 50, 60 anos atrás, estava lutando por isso. Por quê? Por causa da cor da pele, uma pessoa tinha que se levantar de um banco de ônibus nos Estados Unidos para o outro branquelo sentar. Quer dizer, os direitos civis para os negros nos Estados Unidos é uma conquista, não de séculos, mas que estamos lutando até agora. Então, queridos, essa é a primeira geração de direitos. Direitos civis, que são baseados em liberdade. Repete comigo, liberdade. Mais forte, liberdade. Liberdade. Com o passar do século XIX, tem a Revolução Industrial, existe agora as máquinas a vapor, existem agora uma série de novas descobertas científicas, desenvolvimentos tecnológicos, e você sabe, começa então uma era terrível no capitalismo com a exploração e degradação de seres humanos que trabalham nessas usinas, que trabalham nessas fábricas sem nenhum direito, sem nenhum nada. Então começa a ter um novo clamor. Você vai perceber que os direitos, isso remonta à tradição judaico-cristã, quando há injustiça, alguma injustiça, vai haver alguma forma de violência generalizada. Mas quando a justiça se estabelece, a violência abaixa e vem um período de consenso e um período de paz. Começou, então, dentro do Estado de Direito, uma série de injustiças comerciais, de desigualdade e de trabalho desumano. Então, começa a ter um novo clamor. Começam a ser realizadas e desenvolvidas as teorias, por exemplo, do socialismo, do marxismo, do anarquismo, que são teses, teorias e vozes que se levantam contra o abuso de pessoas, contra a degradação que as pessoas eram obrigadas a se sujeitar para que tivessem o que comer, para que tivessem o que viver. Então, começa a se desenvolver, então, o segundo dos valores do iluminismo na prática, que era liberdade e igualdade. A igualdade se torna a palavra da vez. Então, não basta um Estado de direito nominal. Nós queremos um Estado social. Nós queremos igualdade de fato, liberdade de fato. Porque na lei está essa beleza toda, mas na prática as pessoas são escravizadas
pelo sistema capitalista de produção de mercadorias. Começam a ser criados, então, cunhados, novos termos, novas maneiras. A academia, há uma mobilização nas artes, há uma mobilização nas indústrias. São fundadas na Inglaterra, por exemplo, as trade unions, que dão origem aos sindicatos modernos. Começa a ter, a classe trabalhadora começa a se articular, no Brasil, em São Paulo, em especial, começam a ver, existe um estudo clássico do Boris Fausto sobre isso, da década de 60, e a tese dele de livre docência na USP, onde ele fala sobre trabalho e conflito social aqui em São Paulo, dos anos 1890 até 1920. Aqui no Brasil, São Paulo foi um dos campos das mais intensas batalhas em escala global sobre os direitos sociais. Então, os direitos sociais estabelecem o segundo marco, o segundo paradigma. Não basta mais um Estado de direito, de liberdades nominais. É necessário um Estado social de igualdade de fato. É necessário moradia para essas pessoas. É necessário mobilidade para essas pessoas. É necessário alimentação para essas pessoas. A igualdade tem que ser uma igualdade não formal, mas uma igualdade fática. E aí, várias teorias, cada uma à sua maneira, tem uma resposta para o mesmo desafio. Então, qual que é o desafio da segunda geração de direitos? Responder a pergunta: como podemos ter um Estado de igualdade de fato? E aí vão ser desenvolvidas inúmeras teses, inúmeras organizações. Duas organizações se destacam nesse período: os sindicatos e os partidos políticos. Os partidos políticos, como nós os conhecemos hoje, nascem nesse período. Eles nascem todos das classes trabalhadoras. O partido político moderno, com a sua hierarquia, e do mesmo modo os sindicatos, com a sua hierarquia, com a sua coesão, com a sua organização, são estruturas que nascem na modernidade como ferramentas, instrumentos para a implantação do Estado social. Claro que muitas utopias tomaram outros rumos totalitários durante o século XX. Mas, na perspectiva do direito, a Constituição do México, em 1917, a Constituição de Weimar, em 1919, e o Tratado de Versalhes, que estabelece a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 1919, codificam esses direitos. E aí nasce a expressão Estado Social. O que é o Estado Social, então? É um Estado que vai lutar para efetivar a igualdade para todos, não privilegiando uma elite, uma classe burguesa, mas vai lutar para todos. Repita comigo: igualdade. Mais forte, diga igualdade. Igualdade. Alguns falaram mais fraco, outros mais forte. Vamos falar iguais, igualdade. Diga igualdade. Igualdade. Muito bem, alunos. Nota 10 para vocês. E aí, o começo do século XX, ele é o cenário de uma das fases mais tristes da história da humanidade. Com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e todo aquele ufanismo iluminista, ele tem um final, ele tem um colapso. Ele tem um colapso. Por quê? Todas aquelas ideias de autonomia, de vamos cada um seguir sua vida, vamos progredir, a tecnologia vai emancipar o mundo, a tecnologia vai desencantar o mundo dessas superstições, de mitos, de religiões. Tudo isso resultou em campos de extermínio sistemático de seres humanos, câmaras de tortura, né? O nazifascismo, regimes totalitários comunistas no século XX, sobrou para todo mundo. O século XX, com as bombas atômicas, que caem em Nagasaki, caem em Hiroshima, eles meio que dão um desnorteio em absoluto para a construção do Estado de Direito, com as liberdades civis e com o Estado social, que pregava essa igualdade. Não se concretiza. Não se concretiza. E aí, o que nascem? Os Beatles. Você acertou, nascem os Beatles. Nasce o mundo agora com uma mentalidade rebaixada. Os efeitos disso são 360 graus. Nas artes. O cinismo entra nas artes. A gente começa a usar calça rasgada, e isso é legal hoje em dia. O que seria um andrágeno no passado. O que seria algo inadmissível no discurso de Cristo, por exemplo, que ele fala para colocar o remendo novo na roupa velha, nova. Porque isso aqui é algo inadmissível. Você andar com a roupa rasgada, isso é descolado para nós. É hipster, é local, é comunidade da vila, é botelho isso aqui, entendeu, hoje em dia. Se bem que botelho está para outra era, né? Mas o que é o negócio, gente? Os efeitos da Segunda Guerra Mundial na filosofia, existencialismo. O inferno são os outros. Óbvios ceticismos vão impregnar tudo.
em 1968, é muito legal a nossa geração conhecer o ano que é chamado o ano que não acabou, né? Na França, começou meio que os 18 centavos do ônibus de 2013 no Brasil, né, os 20 centavos, e também a questão dos 46 centavos do diesel. Começou uma pequena reclamação assim, e tomou uma proporção que 9 milhões de pessoas foram para a rua. Paris virou uma batalha campal. Quer dizer, a década de 60 e 70 vai ver um movimento hippie. Vai ver, é uma geração... se você acha que a nossa geração é cética, é porque você precisa estudar melhor alguns parágrafos do que aconteceu no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Não havia, assim, a mínima perspectiva de alegria entre as pessoas. Então, são 2 décadas de muitas trevas e tristeza e ceticismo, e algumas pessoas não se recuperaram desse 7-1 existencial que a Segunda Guerra Mundial causou na humanidade, esse colapso que causou. Então, surge o Andy Warhol, por exemplo, né, a pop art. Começam, então, assim, é como se acabou a cultura. Vamos agora ficar reprocessando. Vamos agora reprocessar as coisas. É sexo, drogas e rock and roll. Entendeu? Então, o mundo entra num momento, mas a comunidade jurídica, os políticos, algumas pessoas que não se deixaram levar tanto por esse cinismo que impregnou a filosofia nessas décadas, eles, de modo pragmático, falam: nós precisamos de um novo acordo social. Nós precisamos agora de um novo marco, porque o Estado de Direito foi facilmente visto que ele era uma balela. Não adianta uma igualdade apenas na lei. Gente, lei não muda nada. Lei não muda nada. Lei não gera emprego. Se lei gerasse emprego, a coisa mais fácil que tem que fazer é uma lei. Lei, papel, letra é morta. Então, logo veio um segundo paradigma, que no começo do século XX se estabelece: Estado social. Mas o Estado social, essa impregnado dessa vontade de resolver as coisas na marra, também mostrou que não resolve. Porque quando você quer resolver as coisas na força do grito e da marra, gente, quebrar uma vidraça para quebrar um crânio é uma vírgula. Ou às vezes não tem vírgula nenhuma, vai na mesma frase. A mesma pessoa que cospe em alguém, que quebra uma parede para quebrar uma cabeça de uma pessoa, a história prova e comprova e reprova e recomprova que é muito simples. Já dizia o poeta Heine: onde se queimam livros, cedo ou tarde se queimam homens. Então, o que a comunidade internacional faz por ocasião da Organização das Nações Unidas? Estabelece um novo paradigma: o Estado democrático de direito, que vai condensar, então, as outras conquistas que nós chamamos de marcos civilizacionais. Marcos civilizacionais. Nós podemos chamar, então, de Estado democrático de direito como o último marco civilizacional que nós temos, jurídico, normativo, filosófico. Ou seja, o que mais chega perto, hoje, no mundo, de um consenso legal, né, de norma, é o Estado democrático de direito. O que é Estado democrático de direito? Ele vai acrescentar, além da liberdade e além da igualdade, o que? A fraternidade. E aí vem uma palavra essencial, que é a dignidade. Dignidade. As pessoas, elas devem ser respeitadas, não apenas porque a lei manda que elas sejam respeitadas. Isso é uma coisa do direito civil, da primeira geração de direitos. A pessoa deve ser respeitada não apenas porque ela tem ou não tem as coisas, tem ou não tem moradia, tem ou não tem status, tem ou não tem carro, tem ou não tem salário, tem ou não tem isso ou aquilo. As pessoas devem ser respeitadas por aquilo que elas são, pessoas. Os seres humanos têm que ser respeitados por aquilo que eles são, seres humanos. Então, o conceito de dignidade da pessoa humana, ele é hoje o conceito basilar de toda nação que subscreve, assume, incorpora na sua legislação o Estado Democrático de Direito, que é o caso brasileiro. A nossa Constituição, em 1988, ela recepciona esse paradigma nos seus primeiros artigos. O Brasil é uma república federativa, a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. Aparece com essa simplicidade e clareza na Constituição Federal. Quando a Constituição diz isso, diz que o Brasil, a nossa sociedade, ela concorda com isso. Nós devemos, então, lutar pela liberdade das pessoas, nós devemos lutar pela sociedade, pelas questões sociais, mas tudo sendo equilibrado, salgado, temperado, com a noção que as pessoas devem ser respeitadas. Não é por acaso
que você vai ouvir o tempo inteiro falar de tolerância. Não é por acaso que você vai ouvir o tempo inteiro falar do direito das minorias. Não é por acaso que você vai ouvir o tempo inteiro falar da preservação ambiental, de nós combatermos o ecocídio, que é a destruição de ecossistemas, de nós combatermos o etnocídio, que é a destruição de minorias genéticas. Não é à toa que você vê isso todos os dias nos jornais. Algumas pessoas, então, já falam que já está se abrindo uma quarta geração de direitos, mas aí já é uma questão da teoria, uma questão que seriam direitos difusos, direitos que dizem não respeito à lei, não respeito apenas à questão fáticas sociais, não apenas aos seres humanos, mas direitos que dizem respeito à coletividade. O ar seria um direito difuso, a água seria um direito difuso, mas aí já é tema que não está tão bem codificado, tão bem claro, apesar de caminhar para isso. Quais são as aplicações práticas disso tudo que a gente está falando, para nós aqui, numa noite como essa, e para quem vai ver depois aí no podcast, no vídeo? São simples, são simples. A nossa geração não pode cair no cinismo da geração mais velha. Porque, primeiro, a geração mais velha vai morrer daqui a 10 anos. Começa por aí. Mas você não. Você vai estar vivo, eu vou estar vivo. O Joaquim está ali, meu sobrinho. A Maria, minha filha, tem 5 anos. Eu entendo uma pessoa mais velha, igual o taxista que me trouxe para cá, xingando, falando todos os palavras. 10 segundos ou 10 minutos? Segundos? Minutos. Eu entendo. Ele está triste, ele está revoltado. Meu pai, eu converso com pessoas mais velhas. Trabalhou a vida inteira, trabalhou até aposentar. Meu pai trabalhou na Aços Vilares, aqui no ABC Paulista. Trabalhou. Aí chega numa situação como essa. O Brasil, 8º país mais rico do mundo. O Brasil não é um país pobre. O Brasil, como você sabe, é um país injusto. Se nós não tivéssemos possibilidades de, fosse assim, atirar pedra na lua, seria uma coisa muito idealista. Mas não é uma coisa idealista. Dizer que nós temos condições, a nossa geração, de colocar jeito no que está aí a médio e longo prazo, é algo completamente possível. Não existe solução pronta de mágica a curto prazo. Não existe. Mas se a nossa geração fechar os olhos agora, cruzar os braços agora, o tempo vai passar. Ó, a eleição que deu tanta celeuma 4 anos atrás, passou, já está na próxima. E aí vai ter próximo, daqui 2 anos tem outra, depois daqui 4 anos tem outra. Então, assim, eu acho que eu queria fazer algumas aplicações para a gente encerrar aqui com uma frase de reflexão. Uma primeira aplicação seria essa. Não podemos cair num cinismo. Não podemos cair num cinismo. Poxa, isso não vai contribuir com nada. Se você quiser cair no cinismo, tudo bem, então vá para lá. Mas aqui, então, vem o meu segundo apelo. Se você não quiser cair no cinismo, vamos fazer uma mesa de verdade para conversar. Vamos construir um projeto de Brasil. Vamos sentar, então, as lideranças. Vamos chamar... Cadê a liderança da marcha gay, do movimento LGBT, da comunidade indígena, do movimento negro, dos evangélicos, que hoje são 1/3. Nós estamos aqui na comunidade da Vila, que gentilmente cedeu para o local ocorrer aqui hoje. Uma comunidade. Cadê os pentecostais? Todo mundo, pentecostal. Você sabia que é comprovado academicamente que os pentecostais são o grupo social que mais ajuda nos cárceres brasileiros? Que é uma das maiores crises do Brasil, é o sistema carcerário, e que não tem partido de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de trás, da frente, do futuro, do Martin McFly, ao jogador número 1 do Spielberg. Não tem ninguém que ajuda mais nos presídios que a igreja pentecostal, que às vezes você fica xingando, que às vezes você aqui da classe burguesa paulistana, fica aí esses pentecostais. Vai você lá, então, resolver o problema do sistema carcerário. Mas fica aí falando, entendeu? Eu tenho um amigo lá em Belo Horizonte, ele organiza toda semana esse tipo de visita. Então, está na hora de a gente juntar as pessoas. Só que nós não vamos conseguir juntar as pessoas do nada. Nós temos um ponto de partida. Nós não estamos no nada. Não acredita que está uma crise. Não está. Existe uma crise conjuntural, mas não é uma crise como você pensa que está. Voltamos à desincronia das informações. Há muita desincronização de informações. O Estado Democrático de Direito ele é o ponto de partida para qualquer conversa séria sobre política no Brasil e no mundo hoje. Porque se você não parte daqui, você é um terrorista. Você é um extremista. Você está propondo uma solução tão poderosa que Habermas não pensou. Você é um gênio. Não te descobriram ainda. Por isso que você está aqui na Glocal me ouvindo falar. Sua condenação é essa, sua pena é essa. Já que você é tão inteligente, então fala. Porque se você for inteligente de verdade, você vai criar algo. Nós temos que criar juntos isso, gente. Nós temos que criar juntos isso. Então, enquanto nós não amadurecemos as nossas reflexões,
nós caminhamos para ser eternamente campeão olímpico de tiro ao pé, que a nação brasileira é. Então, está na hora da gente sentar para conversar. Eu vi no Instagram do Jornal Estado de São Paulo que esse final de semana algumas pizzarias de São Paulo liberaram o delivery a cavalo. Aí foi uma ação criativa, de marketing criativo. Aí você vai ver a conversa. Né? É aquelas notícias assim, que eles põem para dar repercussão de propósito e você cai nela. Aí vem alguém e falou assim, pela abolição dos animais. Calma, não ri, porque está certo. Aí vem um outro. Animais? E eu que não tenho o que comer? Aí o que defende os animais xinga esse outro que fala que tem que montar no cavalo mesmo. E não percebe a incoerência que ele alcança ao defender o direito dos animais e humilhar a pessoa simples que não tem o que comer, que não tem escolaridade, que nunca vai entender direito dos animais, porque ele não tem pão na mesa dele. E aí fica, na verdade, papo furado, ativista de direitos dos animais, o caramba. Ativista o caramba. Porque é esse equilíbrio que está faltando para a gente. Até eu fico desequilibrado. Porque o pessoal... Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Eu entendo, nós temos que lutar. Eu sou amigo dos caras do coletivo Gato Negro, que organiza em Belo Horizonte. Eles me chamaram para falar, eu falei da Arca de Noé lá, foi muito legal. Quem é contra os animais? Eu sou a favor dos animais. Mas eu sou a favor das pessoas. Entendeu? Nós temos que trazer coerência para a conversa. Vamos organizar. Porque o que está acontecendo, quando sentar todo mundo, respira, vai descobrir que está todo mundo falando a mesma coisa, mas existe uma coisa chamada Babilônia, Babel, que ninguém entende o que está cada um falando. E está todo mundo falando a mesma coisa. Então é um momento, o apelo aqui é esse, é a gente voltar a um ponto mais seguro que nós temos, nós nos perdemos em algum momento. E nós temos que voltar lá para o Estado Democrático de Direito, que é a primeira linha da Constituição. Entendeu, gente? Existem regras, existe um consenso universal que nós devemos lutar pelos direitos humanos, proteger as minorias, proteger todo mundo. Mas nós temos que construir a partir daqui. E não construir no nada. Então fica aqui o apelo. Fica aqui o apelo para, especialmente nesse momento de grave crise, são várias crises. Essa greve dos caminhoneiros. Tem, no mínimo, 6 crises juntas. Tem a macrocrise com a política brasileira que ninguém suporta mais. Tem a crise da Polícia Federal que muitas vezes não tem como... Metade dos postos, tudo fechado pela nação. Tem a crise das pessoas que estão trabalhando e não tem aumento na renda há décadas, há anos no Brasil, e caiu, que tinha subido, caiu de volta, não se estabilizou. Tem um monte de crise, tem crise fiscal, tem crise tributária. Então, se a gente não começar a sentar com calma para resolver um por um das coisas, não vai resolver num passe de mágica. E se partir de lugar nenhum, fica o apelo. As pessoas que têm, de fato, desejo, vamos nos unir. Há várias iniciativas nesse sentido, e a Glocal é uma delas. A Glocal é esse espaço onde nós temos tentado aproximar 3 eixos: espiritualidade, fé, né, arte e ação social. A Glocal se propõe justamente a esse. Aqui ser um ponto de encontro, pelo menos esse tripé, certo? Paulinho e Nazaré, rimou. Nós reunirmos a arte aqui, porque a arte é uma das maneiras. Os quadros, as poesias. Eu estava em Aracaju esse final de semana. Aí eu cheguei em Aracaju, e tudo em Aracaju, em Sergipe, é Tobias Barreto. Tobias Barreto para cá, Teatro Tobias Barreto, Cidade Tobias Barreto, Aeroporto Tobias Barreto, tudo é Tobias Barreto. Lá o seu nome vira Tobias Barreto. Aí quem foi Tobias Barreto? Foi, junto com Castro Alves, os poetas da nossa primeira leva de poesia social, o condorismo, que eram poesias que falavam sobre a escravidão, enquanto estava lá José de Alencar, às vezes falando, né, romantizando, idealizando o Brasil. Esses caras, Tobias Barreto e Castro Alves, já estavam falando, antes do movimento abolicionista, já estavam colocando dentro da ferida e expondo as mazelas do Brasil. Está na hora de ter uma arte, não tem como fazer uma arte pasteurizada, uma arte... Um momento que a arte pede no Brasil são poesias que se posicionem diante do que está acontecendo. São poesias, são textos, são músicas, são quadros que se posicionem diante do que está acontecendo. Não que a arte dependa disso, ou precise só disso, mas é um momento, e a Glocal é um espaço para isso. Por isso, hoje, tivemos Yoho Mama, com Fred Guger no vocal, Pedro Botorim, meu amigo. Aqui também tem
Ação social. Daqui a pouco vai ter o recado social da 27 Million, que você vai ouvir aqui, um recado com a Letícia, incrível. E em terceiro lugar, a espiritualidade. Outro eixo que nós temos aqui é a espiritualidade. Por quê? A espiritualidade, a fé, é algo que move. E é algo que move o Brasil. Mas não adianta mover mais só agora da boca para fora. Por exemplo, o Brasil é majoritariamente, de acordo com o IBGE, uma nação cristã desde o início. 87% dos brasileiros, de acordo com o último IBGE, se declaram cristãos. Mas será que o Brasil é cristão mesmo? Ou só nominalmente? Por quê? Olha o sujeito que chegou no Brasil. Pedro Álvares Cabral. Nome de um discípulo de Jesus. Quando ele chegou? Na Páscoa. Ele foi enviado por quem? Pela Ordem de Cristo, em Portugal. Primeiro nome que ele deu para o morro que ele viu, Monte Pascal. Primeiro nome da terra, terra da verdadeira cruz, terra de Vera Cruz. Primeira coisa que aconteceu aqui, a missa, quando eles encontraram. Isso da perspectiva dos colonizadores. Esse choque cultural que gerou o Brasil. Aliás, fica aqui um parênteses. Leiam os livros atuais sobre as releituras do Brasil. Fecha parênteses. Olha a Aquarela do Brasil, a nossa música mais famosa. Terra de Nosso Senhor. Olha o nome dos estados. São Paulo. Olha o nome do estado. Espírito Santo. Quem viu 2 meses atrás que teve um traficante chamado Capeta que foi preso no Espírito Santo? Só no Brasil acontece isso. O Capeta ser preso no Espírito Santo. Só. Olha o nome das pessoas. Paulo, Nazaré. Olha o nome do sujeito. Marcos, evangelista. Filho Joaquim. Pedro, Botorim. É um país cristianizado. Olha o nome do livro de Machado de Assis. Esaú e Jacó. O que o Neymar faz? Põe 100% de Jesus na testa. Kaká ganha. I belong to Jesus. Eu pertenço a Jesus. Então, gente, olha o nome do time. Corinthians. É a carta aos Coríntios. São Paulo. Gente, o Brasil ele é cristianizado. Não precisa de mais cristianismo nominal. O Brasil não precisa de mais espiritualidade nominal. O Brasil está precisando de espiritualidade para valer. O Brasil está precisando de gente que vive arte de verdade, vive sociedade de verdade e vive espiritualidade de verdade. É isso que eu tinha para falar. Obrigado. E a gente mais deseja